Não é? Boa noite, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, amém? Como é que está hoje a sua fome para ouvir a voz do Senhor? Como é que está? Quem está aí só com um pouquinho de fome faz assim, ó. Só com um pouquinho, né? Quem está com uma fome mais ou menos faz assim. Quem está com uma fome grandona, levanta a mão, vamos ver. Aleluia, glória a Deus, amém. Amém. Assim como o melhor tempero para a gente fazer uma comida é a fome, né? O que você mais precisa para de fato conseguir receber algo do Senhor, né? É esse desejo ardente de ouvir a voz dele, amém? De ser alimentado, de receber algo novo do Senhor, amém? Algo que vai renovar a sua mente, o seu coração, a sua fé, a sua esperança, amém? O culto que nós fazemos a Deus também é um momento de fortalecimento, não é verdade? Não é? Passamos às vezes uma semana aí corrida, né? O diabo ele sempre tenta nos convencer que a gente não tem tempo, e quem acredita que não tem tempo, deixa ele roubar o seu tempo, não é? Então eu tenho visto que o diabo tem roubado o tempo de muitas pessoas, porque Deus nos alerta claramente que há tempo para tudo, amém? Mas há pessoas que creem, que dizem que não tem tempo, não é? Se você tem esse pensamento, você está deixando o diabo roubar a sua vida, porque vida nesse plano é nada mais, nada menos do que tempo, não é? Aí nós entramos numa contradição de fé. Nós dizemos que entregamos a nossa vida para Jesus, mas ao mesmo tempo deixamos o diabo roubar o nosso tempo, ou seja, a nossa vida, não é? O que se vida é tempo, o que é entregar a vida para Jesus é entregar o nosso tempo para Ele, é ou não é verdade? E quem diz que não tem tempo, acreditou no pai da mentira, que é o nosso inimigo, que veio senão para matar, roubar e destruir. Ele acaba destruindo, roubando, né, o seu tempo, ou seja, a sua vida, amém? Então que você tenha essa fome, não é? De ser fortalecido pelo Senhor, amém? E sair daqui disposto a dedicar cada vez mais tempo ao Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor por isso? Senhor, Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está aqui nesse lugar, mas porque acima de tudo o Senhor está em nossas vidas, Senhor. Ensina-nos cada vez mais a nos render ao Senhor, rendendo o nosso tempo ao Senhor, Pai. Senhor, na Tua palavra diz que o sacrifício que o Senhor procura, Senhor, que é a verdadeira adoração, que sejamos um sacrifício vivo, dedicado ao serviço do Senhor e agradável ao Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a sermos esses verdadeiros adoradores, para que possamos dedicar nosso tempo cada vez mais ao Senhor. Por isso, Pai, fala conosco nesta noite, que a Tua palavra venha nos alimentar, que a Tua palavra venha nos fortalecer, que a Tua palavra venha trazer direção, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha limpar a nossa mente, lavar o nosso coração, fortalecer nossas emoções, a nossa fé, Senhor, a nossa esperança, Pai, para que possamos, Senhor, vencer os maus pensamentos e trazer à memória somente aquilo que nos traz esperança, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Irmãos, vamos dar continuidade a... Olha o barulho. Glória a Deus. Aleluia. Vai dando glória aí para fazer mais barulho que o barulho, meu irmão. A gente tem que fazer mais barulho que o barulho quando dá barulho, amém? Vamos continuar ministrando então. Eu já até confesso para os irmãos que eu já até perdi as contas de quantas semanas nós já estamos ministrando esse tema, né? Mas eu confesso para vocês que eu estou sem pressa. Por que eu estou sem pressa?
Porque, meu irmão, se você sair daqui, se você, durante esse tempo que eu tenho pregado essa palavra para você, você sair daqui sabendo avaliar a sua vida, se você está ou se você não está em Cristo, meu irmão, você só vai estar fora da vontade de Deus se você quiser. Entendeu? Essa é uma grande realidade, não é? Então, o tema da mensagem é uma pergunta, né? Eu me lembro que na semana passada eu até mudei a pergunta, né? Começou como, você está em Cristo? Uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo, né? Será que de fato eu estou em Cristo? Eu me lembro que no domingo passado eu mudei essa pergunta e o tema virou: você quer estar em Cristo? Não é? Porque muitas pessoas, por exemplo, elas casam, mas elas não querem estar casadas. Elas querem ter alguém que satisfaça as vontades dela, não é verdade? Tem gente que ela não quer estar casada, ela quer não estar sozinha. Concorda comigo? Tem gente que é carente, não é verdade? Eu não consigo ficar sozinho, pastor. Só de ficar sozinho me dá uma coisa. Eu, quando fico sozinho, me dá uma coisa boa. É bom ficar só, Silêncio. A Bíblia diz que no silêncio o Senhor se encontra. Olha só que maravilha. Entendeu? Aquela casa silenciosa assim, meu irmão. Entendeu? Eu consigo sentir mais Deus dentro da minha casa. No meio da gritaria, alguém consegue sentir Deus? Não, não é verdade? O negócio fica complicado do nosso lado. É óbvio que eu não gosto de ser sozinho, Eu não sou uma pessoa sozinha, Tenho minha família, tenho vocês, tenho a igreja, tenho meus amigos, mas é importante nós gostarmos também de ficarmos só, a solitude, não é a solidão, a solitude é bom, para pensar, para nos relacionarmos com nós mesmos, melhor nos relacionarmos com Deus, amém? Por isso que muitas pessoas, elas reclamam da vida de casada, porque elas casaram, mas descobriram, ou não descobriram, que a vida de casado não é boa para elas, e elas geralmente colocam a culpa em quem? Primeiro no cônjuge, e depois, quando a gente consegue convencer que a luta não é contra a carne, contra o sangue, ele começa a colocar a culpa em quem? No diabo. Mas na verdade a responsabilidade é dele, porque a pessoa casou, mas não queria estar casada, ela queria os benefícios do casamento, Mas como em todo lugar, o benefício só vem depois da responsabilidade, não é verdade? Sim ou não? Quando você tem um trabalho, uma profissão, o dinheiro vence do trabalho ou o trabalho vence o dinheiro? Exatamente, E quem não quer estar casado não se alegra nas responsabilidades, nos deveres de uma pessoa casada. Ela só se alegra com os benefícios, E os benefícios são uma vez ou outra, e as responsabilidades são todos os dias. É ou não é verdade? Não é? A gente tem que ser fiel até em sonho. Ai de mim se a minha esposa descobrir que eu sonhei que eu estava tendo um relacionamento extraconjugal. E se ela sonhar também tem que pedir perdão para ela. Não é? Já pensou que situação complicada? Então muitas pessoas se frustram no casamento, porque na verdade não queriam estar casadas, elas queriam o quê? Não estar sozinhas, Tem muito crente, tem muitas pessoas que convertem, com uma vida imoral, e elas querem casar só para poder molhar o biscoito, sem ser pecado. Acontece ou não acontece? Aí a pessoa pensa, rapaz, era melhor ter ficado com biscoito seco. Porque ele não entendeu a responsabilidade do casamento. Umas querem poder ter sexo sem consciência pesada, outras querem, sair da solidão, se sentirem, aceitos, Tem gente que quer casar para se sentir aceito, sim ou não? A alegria da vida dela, quando o pastor pergunta, você aceita essa pessoa como seu marido? Aceita! A pessoa, fui aceito. Porque tem muita gente que, porque não é casado, se sente rejeitado. Não é verdade? Então a questão não é o casamento, a questão são carências, e outras coisas. E assim, irmãos, é na igreja, Uma pessoa que
tem uma religião, congrega numa congregação assim como a nossa, mas não quer estar em Cristo, rapaz, tem dias que ela quer estar em qualquer lugar, menos estar fazendo as coisas relacionadas à congregação, ao culto, aos irmãos, não é verdade? Sim ou não? Como tem pessoa que casa e tem dias que tudo que ela quer, ela não, rapaz, hoje eu queria não ir para casa. Não queria saber de nada com mulher, nada com o marido, nada com os filhos, quero ser liberto de lavar louça, de arrumar casa, de pagar as contas. Não é verdade? Tem gente que é assim. Mas o que mostra, né? Ela está ali pelo motivo errado. Gente, e eu acredito particularmente, embora, né, muitas coisas na igreja frustram as pessoas, mas eu acredito que a raiz de toda a frustração que as pessoas têm na igreja é porque de fato elas não estão ali por Cristo, elas estão ali por qualquer outro motivo, por qualquer outra pessoa, por qualquer outra coisa, mas menos por Cristo. Não é verdade? Né? Quando eu faço um aconselhamento com alguém que está desanimado, eu gosto de perguntar para a pessoa assim: o que Jesus fez para você? Não, pastor, Jesus não fez nada, Jesus deu uma bênção. Então por que você está desanimado de servir Ele? Não é verdade? Né? Mas é que o fulano, é que a situação, é que o meu marido, que às vezes não é nem problema com a igreja, né? Às vezes a pessoa já vem sobrecarregada de casa, com problemas no trabalho, no relacionamento, que ela quer o salário, mas não quer o emprego, ela quer o marido, a esposa, mas não quer a responsabilidade do casamento, quer ter filho, mas não quer ter responsabilidade de mãe e pai, não é verdade? Né? Isso é muito comum acontecer, infelizmente mais do que deveria. Na verdade não deveria nada, né? Entendeu? Mas devia ser a minoria das pessoas, mas a gente acaba encontrando essa situação na vida da maioria. É uma tristeza isso aí, por isso os conflitos, por isso a infelicidade, não é? Então eu entendo que, sabe, aí qualquer coisa atrapalha, sim ou não? Rapaz, uma pessoa infeliz com um casamento, chega em casa e tem o chinelo fora do lugar, o que ela faz? Rapaz, é tudo que ela precisa para botar o rancor dela tudo para fora, a infelicidade, a frustração. Não é verdade? Né? Pessoa que não, né? Aquela pessoa que não quer trabalhar, aquela pessoa que não gosta de trabalhar, né? Tá sem bateria. Som. Adão foi vencido no paraíso, não é? E Jesus venceu no deserto, né? E muitas pessoas elas justificam os seus problemas em função do contexto, do lugar e das pessoas com que elas estão, mas na verdade a única coisa que é de fato determinante na nossa vida é se nós estamos nele, se nós somos achados nele, se nós queremos ele ou se nós queremos qualquer outra coisa.
ou não é verdade? Por isso que é importante, não é? Você querer estar em Cristo, não é? E além de fazer a pergunta, você está em Cristo? A segunda pergunta eu acho que é a mais importante de todas, então, né? Você quer estar em Cristo? Entendeu? Reavalie sua vida, meu irmão. Você que está com muito problema de casamento, você quer estar casado? Não é? Casou por quê? Por que casou? Né? Você quer estar casado? Né? Porque quando a gente não quer determinada coisa, a gente começa a colocar defeito, não é verdade? Sim ou não? É a primeira coisa que a gente começa a ver o quê? Defeito. Você quer estar casado? Você quer estar trabalhando? Você quer essa profissão que você escolheu aí? Você quer estar em Cristo? Você quer Jesus? Ou você está fazendo gracinha para o diabo rir? O que você quer? Amém? Vamos lá então continuar nossa mensagem. Atos 17, 28, no interligado diz assim: porque como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Amém? Então o que é estar em Cristo? É viver nele, né? Se torna então a razão da nossa vida, não é? Nele nos movemos, somos guiados por ele. Amém? Vamos falar sobre isso hoje. Aleluia! E o terceiro é neles existimos, ou seja, ele é a razão, ele é a fonte, ele é a nossa origem. Amém? Não é? Quando eu descobri que Deus era a minha origem, eu vou contar uma coisa para vocês, entendeu? Por um tempo da minha vida, eu me senti obra do acaso. Por quê? Não é? Porque meu pai e minha mãe nem eram casados quando engravidou de mim, não é? Eu cresci ouvindo a história que o meu pai não foi nem buscar minha mãe no hospital, porque ficou brabo quando a minha mãe engravidou, essa mulher responsável engravida, assim, não é verdade? Ele não comprava remédio para ela, mas queria, né, mulher biscoito, aquela coisa toda, entendeu? A única coisa que eu agradeço é que ele estava inspirado que eu sei bonito. Isso aí, né, não posso reclamar, não. Mas então, tipo assim, eu não fui planejado, e eu confesso para vocês que eu cresci com uma carência de alguém ter um plano para mim. Você está me entendendo? Não é? Eu queria, por exemplo, trabalhar numa empresa que tivesse um plano de carreira, que o meu chefe olhasse para mim e visse o meu futuro. Eu tenho um futuro para você, é só você seguir assim que você vai crescer. Você está me entendendo? E eu me lembro quando eu conheci Jesus, quando eu vi o Evangelho, e o meu pastor falou assim, César, Deus tem um plano para você. Rapaz, isso supriu um vazio dentro de mim, entendeu? E um dia eu meditando na Escritura Sagrada, eu li o texto que diz assim, e o corpo e o pó volta para a terra da onde veio, e o Espírito volta para Deus que foi quem o deu. Irmãos, o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, o teu corpo pode até ser obra do acaso, mas o teu espírito não. E o teu pai é pai do teu corpo, mas o Senhor é pai do teu espírito. Eu descobri a minha origem, eu descobri quem me deu a existência. Você está me entendendo? Rapaz, e todas aquelas tristeza que eu tinha por não ser uma pessoa planejada, caiu por terra, entendeu? Ele é a nossa origem, é nele que nós existimos. Amém? Nós temos aprendido então, não é? Nós temos aprendido a partir do texto de 2 Coríntios 5, do 14 ao 18, não é? Os indícios, não é indício que eu estou usando, as evidências, isso mesmo, obrigado Eva, as evidências. O que é uma evidência? Aquilo que é inegável, está lá. Você está me entendendo? Entendeu? Por exemplo, é evidente que a missionária tem bom gosto. Ela tem até um atestado de bom gosto assinado pelo juiz de paz. Atestado, é evidente. Então, é evidente, ninguém consegue negar. Né? Quando a pessoa assim, pastor, horas eu acho que eu estou em Cristo, horas eu acho que eu não estou em Cristo, então não é uma evidência. Essa é uma dúvida. E evidência é aquilo que não deixa nenhuma sombra de dúvida. Evidência é aquilo que eu vejo e que todo mundo vê. Amém? Então esse texto aqui dá as evidências, né?
Deixa eu contar aqui quantas evidências são, que eu já me esqueci também. São 7 evidências, né? Lembrando que o número 7, né, é o número da perfeição, amém? Então são 7 evidências. Vamos ler lá, 2 Coríntios 5, do 14 ao 18, diz assim: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Essa é a primeira evidência. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Essa é a segunda evidência. Por isso, daqui em diante, terceira evidência, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de termos nos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quarta evidência, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, né? Quer dizer, essa não é a quarta ainda, né? Acabou-se o que era velho. Então, isso é a quarta evidência. Acabou o que é velho, ou seja, o pecado não faz mais parte da nossa vida. E isso é possível porque o Senhor condenou o pecado na natureza humana. Amém? Então, viver sem pecado é possível. Quando a Bíblia diz, se dizemos que não temos pecado fazendo Deus mentiroso, ele está dizendo que nós temos que admitir que nós temos uma tendência natural ao pecado, sim ou não? Sim, nós temos uma tendência natural ao pecado, nós temos maus desejos, mas podemos entrar em uma disposição mental, em uma condição, não é, de mente de Cristo, a fim de que não deixemos mais os maus desejos nos atrair e nem nos enganar, porque a Bíblia diz que nós somos tentados quando somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. Até sermos revestidos de incorruptibilidade, nós seremos pessoas dotadas de maus desejos, mas não podemos deixar eles nos atrair e nem nos enganar, porque quando ele nos engana, nós somos tentados. E o pecado, quando está maduro, produz a morte. A morte é essa ação que você chama de pecado. Quando você mente, quando você adultera, isso é a morte. Quando você cobiça, quando você vai lá e rouba, isso é a morte. Amém? Isso não é o pecado, isso é fruto do pecado. Amém? Então, o que era velho já passou, não é? E a quinta evidência é que já chegou o que é novo. A gente vai ver isso hoje, né? E a sexta evidência é que nos tornamos amigos dele. E a sétima evidência é que nós também trabalhamos para fazer com que outras pessoas sejam amigas dele também, porque ser amigo de Jesus é bom, não é verdade? Então vamos lá para a quinta evidência, que nós começamos a semana passada, né, não deu tempo de terminar, e a quinta evidência é que quem está em Cristo, né, já chegou o que é novo, amém? Gálatas 5, 16 ao 25 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei, ou seja, vocês já não estão mais seguindo, vivendo aquela situação de condenação, não é? Que a disposição mental reprovável, que está lá em Romanos 1, 28, que aquilo é o pecado, essa disposição mental reprovável é o pecado, vocês não estão livres dessa disposição mental reprovável. Amém? Então, né, vocês não estão debaixo da lei. 19, as coisas que a natureza humana produz, ou seja, aquela pessoa que tem a disposição mental reprovável, são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, a ciumeira, os acessos de raiva, a ambição egoísta, as desuniões, as divisões, invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Ou seja, essa lista aqui não é uma lista completa, tem mais coisas que seguem a mesma natureza, né? Isso faz parte do que era velho, né? A evidência anterior que quem está em Cristo acabou o que é velho, acabou, né? Ele não coloca vinho novo em olhos novos, não remenda, não é, uma roupa velha
com um tecido novo. Amém? Não lança pele aos porcos, não amarra um tesouro de ouro no focinho de um porco, não lava a porca, não é verdade? E não dá comida boa para cachorro, porque cachorro costuma comer de volta o seu próprio vômito. É o que a Bíblia diz, não é? De pessoas que mesmo creem, se dizem parte do reino de Deus, mas ainda buscam o que é velho, não é? Então, a obra da carne é o que é velho, mas hoje queremos focar naquilo que é novo, né? Porque depois que o velho vai embora, quem é que chega? O novo. Amém? Aleluia, né? Então, o nosso problema é que nós nunca chegamos no novo, porque queremos conciliar o velho com o novo, né? Que é o fazer remendo, né, numa roupa velha com tecido novo, que é deitar vinho novo em odres velhos, né? Nós não podemos conciliar, né? E tem pessoas que ao mesmo tempo que ela quer ter santidade, ela quer andar em pecado, e aí ela não entende a graça é uma condição para que você escape do pecado, não uma condição para você pegar e poder ser perdoado e ir inadvertidamente, entendeu? Não é que a hipergraça é uma distorção, não é, da graça, né? É aquela crença do universalismo, né? Uma vez salvo para sempre. Aí, né, você está enrolado e esquece que está escrito, né? Todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus, não é? Então, você tem que vigiar com essas coisas aí, amém? Então, tem que deixar de lado o que é velho, tem que passar por aquela renovação da mente, que é, né, a exemplo lá da palavra do filho pródigo, que tirou a roupa velha, né, os servos velhos deram um banho nele, depois ele colocou roupa nova, sandália nova, anel no dedo e boi gordo, vamos assar essa carne, não é, Cristiano? Aleluia, glória a Deus, só em pensar em churrasco vai dar uma alegria no coração, amém? Aleluia. Aí, o que é novo, né? A partir do 22, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei, ou seja, não existe condenação, amém? A pessoa está livre da condenação imposta pela lei. Por quê? Porque ela está livre da lei? Não, porque agora, por meio da graça, o Senhor deu uma mentalidade para ela, a mente de Cristo, para que ela possa obedecer às ordens justas da lei, porque a lei é boa, ela é perfeita e agradável, porque a lei é expressão do caráter de Deus, a lei é expressão da vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, né? O caráter dEle é bom, Ele é bom, o seu amor dura para sempre, e as misericórdias não têm fim, e também perfeito, porque Ele é justo, né? E agradável, porque Ele nos ama, aleluia? Posso ouvir um glória a Deus aí, aleluia? Glória a Deus, né? Então, estamos nessa condição aqui, né? Mas a chave, então, para que o novo chegue, depois que você deixou o que é velho, né? Você precisa passar por aquela renovação de mente, para deixar que o Espírito Santo te guie, porque o novo só chega sobre nova direção. Fala assim, o novo só chega sobre nova direção. Eu acho que você tem que botar uma plaquinha, não é, em algum lugar do seu corpo, sob nova direção, não é? Entendeu? Eu já fui uma pessoa desgovernada pelas minhas vontades, eu já fui uma pessoa desgovernada pelos meus desejos, eu já fui uma pessoa desgovernada pelas minhas necessidades, mas agora eu quero ser, eu preciso ser, eu necessito ser, para o meu próprio bem, não é, e daqueles que eu amo, uma pessoa governada pelo Espírito Santo, não é? O ágape, não é, tendo governo sobre o filéu, é o ágape tendo governo sobre o eros, porque Deus é amor, Ele é o ágape, amém? Não é? Então essas pessoas falam assim, mas se Deus é amor, por que a gente só pode molhar o biscoito com muita regra? Meu irmão, é porque não está falando que Deus é eros, está falando que Deus é ágape, amém? Você entendeu isso? Não é? E o ágape tem que governar o eros, o ágape tem que governar as amizades. Pastor, mas ele é tão gente boa, pastor, ele não faz nada de mal para mim, ele é loucão, doidão, desgraçado, vai para o inferno,
né, zomba do que é sagrado, não quer saber de Deus, mas é meu amigo, eu gosto tanto de estar com ele, ir no shopping. Pois é, o ágape não está governando sobre o filéu. Entendeu? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas o contrário é verdadeiro, né? Como é que os maus costumes foram corrompidos na minha vida? Eu comecei a andar com boas companhias, com pessoas que não zombam, não é? Coloque aí o Salmo 1 para nós aí, você tem uma ideia. Bem rapidinho, minha irmã. E já vai dando glória, porque só quem dá glória, olha aí. Felizes aqueles que não se deixam levar pelos conselhos, que não seguem exemplos que não querem saber, que não se juntam com os que zombam de tudo que é. Olha aí. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Nessa lei eles meditam dia e noite. Olha que maravilha, meu irmão. Só de ler já dá uma alegria no coração. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também, fala assim tudo. Isso aqui é a parte melhor, fala assim tudo. Se a pessoa, você tem uma vida assim, meu irmão, tudo que você faz dá certo. A gente está tão acostumado com a desgraça que às vezes a gente lê isso aqui e não acredita. Não é verdade? Sim ou não? Por que tudo que a gente faz dá certo? Porque todas as coisas colaboram juntos para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou segundo o seu propósito. É ou não é verdade? Não é? Olha que maravilha, meu irmão. Entendeu? Por isso que eu decidi ser químico e virei pastor. Porque o meu propósito era ser químico, o propósito de Jesus é que eu fosse pastor. Eu queria ensinar química na Federal Rio Grande do Sul, e ele queria que eu ensinasse a palavra dele aqui em Curitiba. Olha só que chique. Não é? Cá estou eu, né? Nunca vi a química mudar a vida de ninguém mais, Jesus. Né? Mas vamos lá. Então, né, temos que seguir nesse caminho, deixar o Espírito Santo nos guiar, mas para que Ele nos guie, temos que mudar a mentalidade, porque o caminho dele é um caminho paradoxal. Quem lembra aí? O que é uma verdade paradoxal? Não é? É uma contradição aparente, né? É uma verdade absoluta, escondida por trás de uma contradição aparente, não é? Quando Ele quer te conduzir à vitória, Ele vai te conduzir por um caminho, sim ou não? Para você entrar nesse caminho, você tem que entrar por uma porta, não é? E essa porta, ele diz que ela é estreita. Essa porta que Deus quer que você entre para te levar à vitória, para você vai ter cara de quê? De derrota. Porque é ganhando, perdendo que se ganha. Por exemplo, o Senhor quer te exaltar. Não, Ele quer. O que é Deus exaltar? Ele nos colocar na posição do corpo de Cristo que Ele quer que a gente esteja. Entendeu? Onde é que meu mindinho tem valor? Exatamente na posição que ele. Rapaz, aqui ele é indispensável. Sim ou não? E ninguém, nenhum outro membro do corpo, do meu corpo, consegue cumprir a função do meu dedo mindinho da mão direita. Nenhum outro membro do corpo. Entendeu? Rapaz, cara, essencial, necessário, indispensável, inegociável. Rapaz, isso aqui é ser exaltado. É ou não é verdade? Não é? Mas aí, para que você chegue lá, né? Você tem que entrar por uma porta para ir para esse caminho, sim ou não? Essa porta para você vai ter cara de quê? Para a nossa alma, para o nosso discernimento, para o nosso sentimento, vai ter cara de quê? Cara de humilhação. Você está me entendendo? Não é? O Senhor quer te conduzir pelo caminho do ganho, né? O Senhor disse que Ele vai nos dar o melhor dessa terra, sim ou não? Amém? Quem crê nisso aí? Amém. Eu creio, meu irmão, creio. Né? O Rodrigo até teve uma experiência esse dia, né, Rodrigo? Né? Ele teve uma experiência. Na segunda-feira, meu irmão, depois que eu preguei essa mensagem, deu tudo errado na oficina, só acho que eu não estava lá. Páscoa, está dando tudo errado para o chefe, é bom não estar perto, meu irmão. Não é verdade? Você tem que, entendeu? Né? Mas daqui a pouco, ele falou assim, eu me lembrei que a porta, quando o caminho que o Senhor quer me conduzir para que as coisas dê certo, a porta tem cara de que está dando errado. Então eu falei, rapaz, estou tentando pela porta, ele agradeceu ao Senhor, e não é que deu certo depois? Olha só, gente, está escrito. Tá ou não está? Quem lê o livro até o fim já sabe que no final vai dar boa. Não precisa nem ficar apavorado, não é? Entendeu? Então,
tem que mudar essa mentalidade. Para aí que você, de fato, deixe, então, o Espírito Santo dirigir a sua vida, né? E o fruto do Espírito é a consequência de nós deixarmos, né, o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Entendeu? Só que a gente tem que ter a mentalidade para conseguir negar nós mesmos. A Bíblia diz ali em Gálatas 5, que, né, o que nós queremos, no que a nossa natureza humana quer, o que a nossa alma quer, contra o que o Espírito quer, e que o Espírito quer contra o que a nossa natureza humana quer. Por isso, rapaz, você tem que gravar essa mente assim, ó. Vocês não podem fazer o que vocês querem. Entenda uma coisa, para você saber o que você tem que fazer, primeiro, você precisa saber o que você não tem que fazer. Concorda comigo? Não é? Porque, entenda uma coisa, olha só, quando você elimina aquilo que é errado, a probabilidade de você aceitar aumenta exponencialmente. Sim ou não? Quem já fez cursinho pré-vestibular? Não é? Então, se você fez um bom cursinho pré-vestibular, além, né, de você conseguir, ele te ensinar né, a matéria para você saber o que é certo, e não sei se você sabe, né, mas as provas de vestibular, principalmente de federal, é pega-ratão, sim ou não? Não é? O que é pega-ratão? É uma prova eliminatória, eles querem te eliminar. Quer ou não querem? Rapaz, o mundo quer te eliminar da salvação, ele quer te eliminar, o mundo jaz do maligno, entendeu? É uma prova eliminatória. Então, entenda uma coisa, para você diminuir a chance de você errar, você é ensinado num cursinho pré-vestibular a primeiro eliminar aquelas assim que são mais óbvias, que não é o certo. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, quando eu aprendo, não é, o que eu não devo fazer, rapaz, a minha chance de acertar, ela aumenta, ó, exponencialmente. Sim ou não? E é exatamente sobre isso, porque o mundo jaz do maligno, o mundo, ele é testemunha contra nós. Você está me entendendo? Não é a nosso favor, né? O mundo é nosso, né? É o nosso, o mundo, ele é o aliado do nosso inimigo, porque o nosso inimigo é o pecado, e o mundo é aliado do pecado, sim ou não? Rapaz, tudo que acontece no mundo é para tirar o nosso pecado, meu irmão. É a moda, é o consumismo, sim ou não? É um padrão, né, inatingível, né, que para a gente olhar para a gente, ficar triste com a gente mesmo, não é verdade? Nunca vi propaganda de cueca com um cara gordinho que nem eu. Sempre com uns caras assim que... Eu falei, rapaz, isso é sacanagem, nem vou usar uma cueca da raiva. Você está me entendendo? Porque, não é verdade? Para a gente se depreciar. O mundo é isso. Você não se ligou nessas coisas ainda? Né? Exatamente isso que acontece. Principalmente para as mulheres, meu irmão. O mundo coloca um padrão estético para as irmãs, que se você não ir para a faca, você nunca vai atingir aquilo ali. Você tem que fazer uma cirurgia plástica. Você tem que submeter a uma agressão no seu corpo para você atingir o padrão de beleza, entendeu? E não são poucas pessoas que cedem a isso, não é verdade? Não é? Esse dia eu estava vendo um vídeo das atrizes que fizeram harmonização facial. Rapaz, elas eram tudo mais bonitas antes de fazer aquele desgraça do capeta. Rapaz, gastou um dinheiro para ficar feio. Você está me entendendo? Por isso, meu irmão, que esse negócio de querer fazer coisa para ficar mais bonito, eu não acredito, porque eu já nasci bonito. Então, se mexer, estraga. Se melhorar, estraga. Você está me entendendo? É exatamente que esse negócio acontece, né? Mas olha só que o mundo é mau, sim ou não? O mundo é mau, meu irmão, não é? Então, o mundo, ele fica ali, né? Quer me eliminar. Então, eu tenho que aprender a eliminar. E o professor Espírito Santo, ele fala, ele já elimina, ó. Se você quer fazer, já está errado, nem faça. Por isso, vocês não podem fazer o que vocês... Então, você acorda aquele dia e pensa, o que eu quero fazer hoje? Você anota e já elimina. Não vou fazer. Rapaz, ó, você já começou favorecido, não é verdade? Não, hoje eu estou afim de não fazer nada. Rapaz, arruma uma coisa para fazer. Hoje eu estou afim de fazer um monte de coisa. Eu não faço nada. Você está me entendendo? Ah, rapaz, o li é esse que eu quero. Não, vigia. Vigia, tem gente entendendo podre, não é verdade? Sim ou não? Só escolhe coisa ruim. Entendeu?
Não vou falar quem, mas uma vez eu estava fazendo um aconselhamento, ele falou assim, pastor, eu era considerado curvas de rio. Só encara o tronco velho do meu lado. Ai, Jesus, está amarrado o nome de Jesus. Mas agora vamos orar pela irmã. Opa, não pode falar quem é. Glória a Deus. Então, a gente tem que ver o que a gente quer e pensar assim, rapaz, já não posso fazer isso. Entendeu? Claro que com o tempo você vai crescendo e a sua vontade vai concordando com a vontade de Deus, sim ou não? Quando que você vai poder, assim, confiar um pouco mais na sua vontade? Quando você lê o Salmo 119, ele todinho, e você vê que o sentimento, o amor, o apego, o valor, a alegria que Davi tinha com relação à palavra de Deus, você tiver também, rapaz, é porque você já tem a mente convertida. Agora o que você quer já está muito mais em concordância com aquilo que o Senhor quer. Aí você vai poder dizer o que o apóstolo Paulo disse, pois já não sou mais eu quem? Porque eu não quero mais aquilo que eu queria. Mas agora é Cristo que vive em mim. Olha só que maravilha, gente. Não é? Então, volta e meia, você tem que ler Salmo 119 para fazer uma comparação. Né? Você sente alegria na palavra do Senhor? Né? Você almeja ouvir, uma coisa vou pedir, e já buscarei. Quero morar aqui dentro do templo, naquele tempo, né? Só se lia a Escritura dentro do templo, para poder contemplar a tua presença e meditar na tua palavra noite e dia. Irmãos, uma vez eu tive uma experiência, entendeu? E isso foi um marco na minha vida, não é? Eu trabalhava, fazia faculdade, uma correria, cara, e, rapaz, para ler a Bíblia, eu tinha que levantar de madrugada para ler. Aí um dia eu fiquei doente, cara, e comecei a passar mal, fui trabalhar, comecei a passar mal, né? Falei com o dono da empresa que eu trabalhava, porque depois eu estava numa posição que o meu chefe era o próprio dono da empresa. Aí eu falei, cara, eu estou mal. Falou assim, vai no médico. E eu fui no médico, entendeu? Num lugar onde a gente tinha convênio, sentei lá e daqui a pouco comecei a ler a Bíblia e comecei a pensar assim, cara, tomara que não me chamem. Rapaz, se eu puder ficar aqui o dia inteiro lendo Bíblia, cara, olha que alegria. Cara, eu me satisfiz naquilo ali e eu vi que a minha vida estava mudando, começou a mudar. Você está me entendendo? Não é? E eu confesso para vocês que quando me chamaram eu fiquei triste. E quando ele não me deu atestado eu fiquei mais triste ainda. Mas não é porque eu queria ficar em casa sem fazer nada. É porque eu queria poder ler Bíblia, meditar nas Escrituras sagradas, me alimentar. Amém? Aí você pode começar a confiar no que você quer. Aí você vai começar a acordar com vontade de orar. Aí você vai começar a acordar com vontade de ler Bíblia. Aí você vai começar a acordar com vontade, rapaz, eu acordei com vontade de mandar mensagem para aquele irmão, dar uma palavra de fé para ele, dar uma palavra de ânimo para ele. Você vai ver que essas coisas não são suas. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então, aí você pode, mas não é porque a sua vontade está boa, é porque não é mais você. Não é mais você quem? Mas é Cristo que vive em você. Amém? Então, quando você começa a deixar Ele te guiar, e você tem que começar eliminando inicialmente aquilo que você quer fazer, você está me entendendo? Né? Porque nós temos que reconhecer, né? Nós temos que reconhecer em qual condição espiritual que nós estamos, meus irmãos. Né? E nós temos que reconhecer que as nossas vontades não valem nada, não. Né? A falta de modéstia, que é pensar mais do que a gente realmente é, que foi o que aconteceu com Pedro, por exemplo. Pedro achava que amava Jesus ao ponto de morrer por ele, né? E Jesus disse, sabe nada, inocente, né? Antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3 vezes. E aí, quando ele, identificou que ele era uma pessoa que achava dele mais do que ele era, e que por causa desse grande erro, ele traiu o mestre dele, o Senhor dele. E esse é o motivo de muita infidelidade dentro da igreja, infidelidade com os irmãos, infidelidade com Cristo, infidelidade com os líderes, infidelidade com o pastor, porque a pessoa ela acha que ela está numa condição que ainda não está. Entendeu? E ela vai lá e falha na hora H. E aí ela se frustra, né? E a Bíblia diz que Pedro ficou amargamente triste e voltou, abandonou o chamado, abandonou a missão, não é? E Jesus não me ama mais, né? Por isso que ele mandou um recado, diga aos outros e a Pedro, não é? Que eu vou adiante deles.
Entendeu? Aí depois, né, Jesus teve aquela conversa com Pedro e no final das contas mostrou para Pedro: um dia tu vai me amar como tu achou que me amava. Você está me entendendo? Um dia tu vai me amar. E tu vai fazer isso cuidando das minhas? Um dia tu vai morrer por mim. Hoje tu não está pronto ainda. Então, quando a gente acha maior do que a gente é, meus irmãos, né, a gente acaba vivendo uma vida de infidelidade. Então, temos que reconhecer que os nossos desejos são enganosos, que o nosso coração é enganoso, nós temos uma natureza caída, um coração enganoso e uma língua perversa, e nós moramos com esses 3 caras dentro da gente. Mora com o inimigo. Né? Entendeu? Então, você não pode confiar em você. Você não pode confiar em você. Se você confiar em você, você está enrolado. Você é o principal aliado do seu inimigo. O que é o seu inimigo? O pecado, essa disposição mental reprovável. Amém? Então, quando você começa a se esforçar, né, para deixar o Espírito Santo te guiar, porque entenda uma coisa, você não tem que esforçar para gerar as virtudes do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito, ele gera em nós virtudes, né? Você não tem que orar assim: Senhor, me dá domínio próprio, porque eu quero ter domínio próprio, Senhor, me dá força, porque aquela pessoa falar um negócio para mim, eu consigo me controlar. Em vez de você dizer para o diabo está amarrado, você fala para você mesmo: estou amarrado. Esse tipo de oração funciona? O que você está pedindo para Deus? Deus, me ajuda a eu mesmo gerar em mim o domínio. Mas o domínio próprio é um fruto que você gera em você mesmo? É um fruto de quem? E para ele gerar o fruto, você tem que fazer o quê? Deixar ele te guiar, não é? Então você tem que buscar a ajuda do Espírito Santo. Então, o Senhor, me ajuda a eu deixar o Senhor me guiar. Eu preciso, não é? Sem o Senhor eu nada posso fazer. Porque quais são os caminhos que Deus tem para a gente? Para nos conduzir onde Ele quer? São 3 caminhos. Quem lembra quais são os caminhos? Caminho, não é? No meio da tempestade, sim ou não? Um caminho onde não há caminho, que é o caminho no deserto, e um caminho sobre as águas. Ou seja, ele nos conduz no meio das tribulações, ele nos conduz no meio da escassez, das necessidades, e ele nos conduz também, não é, no sobrenatural, que é o caminhar sobre as águas. Cara, são 3 caminhos que nós, humanamente, não conseguimos andar sozinhos. Nós precisamos de um guia. Entendeu? Não dá para andar sozinho. E não tem ser humano que te guia nesses caminhos. Ah, pastor, mas eu tenho o Senhor conhece a palavra de Deus, o Senhor me guia. Não consigo. Não consigo estar com você todo dia. E se tivesse, não ia te suportar, eu acho. E você também não ia me suportar. Você está me entendendo? Né? Porque não dá, é o Espírito Santo, é Ele que fica dizendo para a gente assim, ó, não se desvie do caminho, esse é o caminho, não vá para a direita, não vá para a esquerda, esse é o caminho. A Bíblia diz que Deus não quer nos guiar como que se tivesse que nos guiar por um cabresto, não é? É aquele cavalo que recalcitra contra os aguilhões. Não, Ele quer que a gente vá de boa vontade. E se você precisa de mim para te orientar, o que eu sou? Eu sou no máximo um cabresto de Deus na sua vida, meu irmão. Quando que você vai estar pronto para ser guiado pelo Espírito Santo? Não é quando você ficar 6 meses aqui, eu pregar para você todo domingo, e nada de novo eu ensinar para você, e aí, né, porque você tudo já está fazendo. Deus já falou comigo isso aí, eu já fiz. Jesus falou comigo isso, eu já fiz. Aí você está bom. Você está entendendo? Né? E é isso que você tem que querer, né? Essa é a sua meta. A paz, dentro do seu coração tem que arder um negócio assim: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. E para começar essa caminhada, eu tenho que aprender a não fazer o que eu quero, porque eu reconheço que a minha velha natureza ainda está mais viva, ela ainda me engana, ela ainda me domina, os meus maus desejos ainda me atraem, e volta e meia eu estou cogitando eles. Então, meu irmão, não faça o que você quer. Amém? E aí, quando você começa a buscar essa ajuda no Senhor, Ele vai gerar em você o quê? As virtudes do fruto. Quais são as virtudes do fruto? A primeira é o amor. Fala assim: amor. Então você vai ver uma vida de amor. Está falando do eros? Está falando do filéu? Está falando do quê? Do ágape. É ou não é verdade? Não é? É do ágape. Ele quer gerar o ágape na gente. Para quê?
Porque o filéu e o elas a gente já tem, a gente já nasceu com eles. Sim ou não? Não é? Isso já vem de fábrica. Né? Mas o que não faz parte da velha natureza? O ágape. O ágape é o amor que governa os outros dois amores. Tá bom? Então vamos lá, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Aqui está a definição de amor. Não existe nenhuma definição bíblica de amor melhor do que essa. Entendeu? Não é? E que esse aqui é o amor ágape. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica, nem guarda. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa, se deu mal, bem feito. Mas se alegra quando alguém faz o que é. Quem ama nunca, porém suporta tudo com esperança e... Olha aí, são 11 virtudes do amor. Quem quer saber quais são as duas que eu sou ruim nelas? Quem quer saber? Quem quer saber os meus podres aí? Vamos saber os podres do pastor hoje. Vou contar para vocês. Olha aqui. São 11 aqui, se eu não me engano. Mas, meu irmão, eu sofro naquela que está ali, ó. Quem ama não é grosseiro. Nossa, Deus. Meu Deus do céu. Isso aqui, meu irmão, volta e meia Jesus está me pegando. Volta e meia eu saio cantando aquele hino, meu. Chama onde é grosso, não tira a razão. Né? E outra aqui, ó. Que ama não fica irritado. Rapaz, isso aqui é outra coisa. Entendeu? Né? Dos 11, 2 está mais ou menos. E você, dos 11? Como é que está aí? Ó, quem ama é paciente. Quem ama é bondoso. Quem ama não é ciumento. Quem ama não é orgulhoso, não se acha melhor do que os outros, né? Nem é vaidoso, entendeu? Não é preocupado com a sua imagem, né? Não, pastor, eu não tenho medo de falar dos meus problemas para as pessoas, porque depois vão ficar falando mal de mim. Quem que vão pensar de mim? Como é que é o nome disso, filho do capeta? Porque filho de Deus não pensa essas coisas. Não é verdade, não é? Entendeu? O nome disso é vaidade, não é verdade? Ai, o que vão pensar de mim? Meu Deus, se descobrirem que eu penso essas coisas, que eu já fiz essas coisas. Meu irmão, nada que acontece no mundo é novo. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Então, né, fica tranquilo. Amém? Que ama não é grosseiro, isso aqui é complicado. Nem egoísta, não é? Rapaz, aquela pessoa que para fazer para os outros um negócio, meu irmão. Entendeu? Eu acho legal quando eu coloco, eu boto o meu medidor de egoísmo no grupo do WhatsApp da igreja. Irmão, precisamos de gente para isso. Cara, todo mundo lê. Ninguém não, né? Meia dúzia de mais fiel responde. Tem gente que faz de conta que nem é com ele. Tem gente que pensa assim, não, o pastor não está falando comigo, eu estou falando com o diabo. Eu botei o diabo naquele grupo. Ó, diabo, missionário adicionou Satanás no grupo. Você já viu a mensagem lá? Rapaz, eu estou falando com quem? Com quem que eu estou falando, gente? Aí você leu. Mas eu duvido que se você estiver precisando de alguma coisa, você está assim, sabe, com a corda no pescoço, mandar uma mensagem lá e ninguém responder, o que você vai sentir? Todo brabinho, porque eles não amam, porque essa igreja não cuida de ninguém, porque essa igreja não ama. Você é um baita de um egoísta, cara de pau. Eu não vou mais te ungir com óleo ungido, eu vou te ungir com óleo de peroba. Lilian, como? Cadê a Lilian? Pô, cadê a Lilian? Lilian está lá na cantina. Ô Lilian, compra uma obra de peroba a gente aqui, ó. Tem os irmãos aqui que tem que ser ungido com óleo de peroba. Entendeu? Né? Não fica irritado, nem guarda mágoa. Rapaz, não guarda mágoa. Entendeu? Né? Fica bravo com o líder, bravo com o outro irmão. Né? E a gente nem fez nada assim muito sério. Entendeu? Não é? A gente só faz o que você faz pra gente. Quem planta, colhe. Se eu nunca foi me visitar, e você, ô filho da bênção? Foi me visitar quando?
quando que você for me visitar? Que você tem um pastor, que eu saiba, e eu tenho quantas ovelhas para visitar? Talvez você está me acusando porque eu não lembro do monte, e você que não lembra nem de um, né? Eu queria um pastor que orasse por mim, eu também queria ovelha que orasse por mim, só que benção. E é mandamento orar, Senhor, na verdade. Orar pelos seus líderes, orar pela autoridade. Sim ou não? Está escrito, não é? Então, né, não guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, nem se alegra quando alguém faz o que é, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, né? Ou seja, né, se você tem o fruto do Espírito Santo, quem quer ser indesistível aí? Quantas vezes você desistiu e se arrependeu? Né? Porque tem gente que desiste. Você sabe qual é a pior desistência? Quem sabe qual é a pior desistência? É desistir de começar. A pessoa nem quer começar porque eu não estou pronto, porque não está na hora, entendeu? E ela desiste até de começar, meu irmão. Entendeu? Ó, óleo de peroba daqui, irmão. Bota aqui, ó. Bota aqui que no final do culto eu vou chamar só os caras de pau aqui. Ela carrega. Está carregando na bolsa? Não, o Rudy falou que carrega na bolsa. A Lilian que trouxe? Ah, tá, porque eu ia dizer, rapaz, se tu carrega óleo de peroba na bolsa, é sinal que teu marido é cara de pau. Olha aí, ó. Ó, depois eu vou fazer fila aqui. Vou ungir você com óleo de peroba. Ó, deixa bem aqui para você ver. Vou até tomar uma água. Irmãos, nós precisamos viver o amor, sim ou não? Só que nós temos que admitir que nós não temos a capacidade de ter esse amor aqui. Nós precisamos que o Espírito Santo gere esse amor em nós, amém? Isso é uma virtude, fala assim, virtude. É uma virtude que Ele gera na vida da gente. Não é você ficar se esforçando para amar. Você tem que se esforçar para deixar Ele dirigir a sua, não fazendo o que você quer fazer. E por isso que você tem que orar, por isso que você tem que jejuar, por isso que você tem que ler Bíblia. Senhor, ajuda-me a negar a mim mesmo. Senhor, eu preciso ter força, eu preciso ter bom ânimo, eu preciso acreditar que eu consigo negar a mim mesmo. Irmão, e só Ele faz isso na sua vida. A capacidade de ter esse amor como uma virtude, é Ele que vai te dar. Amém? Isso é a graça, é dom gratuito de Deus, não é por mérito, não é? A segunda virtude do fruto do Espírito Santo é uma vida de alegria. Olha só, pensa, você ser alegre, quem quer ser alegre? Porque tem gente que não é alegre, não é alegre, dá para ver na cara dela, não entendeu? Porque a pessoa alegre tem cara de quê? Tem cara de quê? E quem não tem cara de alegre tem cara de quê? Pode falar, não tenha medo. Cara de bunda, já viu uma bunda feliz? Não existe. Não tem diferença, né? Não tem diferença na expressão. Você está entendendo? Sempre aquela cara emburrada, triste, uma pessoa que não gosta de brincadeira, uma pessoa que, sabe, né? Entendeu? Uma pessoa que não gosta de brincar com a vida, de rir da desgraça. Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Ela ri da desgraça. Desgraça parte da vida? Faz, fatalidade, problema. Você está me entendendo? Não é? Mas a pessoa triste, a pessoa que não é alegre, que não tem essa virtude gerada pelo Espírito Santo, ela espera que a vida dela seja perfeita, que tudo colabore para o bem da sua alegria. Mas não é assim que funciona. Entendeu? Então você tem que decidir ser alegre. E ser alegre é uma virtude do Espírito em você. E como que você vai ser alegre? Deixando Ele dirigir a sua vida. Isaías 61, 2, 13 diz assim, ó, Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de, e roupas de festa em vez de luto. Rapaz, olha só. Então Ele quer trocar. Então como é que é a sua a velha natureza?
Entendeu? A sua velha natureza é triste. Entendeu? A sua velha natureza é um luto. Por quê? Porque é morte, né? O salário do pecado é a morte. Então você precisa de subterfúgios. Fala assim, subterfúgios. O que é subterfúgio? O que é um subterfúgio? É aquilo que não é essencial. Entendeu? Né? Você não consegue ser feliz com pouco. Você precisa trocar de carro, né? Você precisa ter o iPhone da última geração, você precisa atender padrões do mundo, você precisa ter aquele tênis, ter aquela roupa, ter aquele carro, né? E aquele ditado, alegria de pobre dura pouco, daqui a pouco já vem um negócio novo e você já se sente inferior, não é verdade? Né? Então você precisa ter coisas que não são essenciais, coisas que de fato não acrescentam em nada na sua vida, para que você se sinta bem, entendeu? Né? Você fica maquiando a sua tristeza com felicidade. Você compra o iPhone e maquia a sua tristeza. É maquiagem. Você está entendendo? Nada contra a maquiagem, viu, nossa? Mas, entendeu? Né? A irmã pode se maquiar e deve se maquiar. Eu acho as irmãs maquiadas bonitas. Mas se você se maquia para se achar bonita, você tem que olhar para a sua cara assim, descabelada, remela no olho, dizer, rapaz, que mulher bonita que Deus me fez. Entendeu? Não é verdade? Né? Às vezes não, todo dia eu acordo do lado da Leto, acho que a Leto está penteadinha. Ela está toda descabelada, não conta para ela, contei isso para vocês. Depois em casa dá o B.O., né? Rapaz, eu acho ela bonita igual. Até descabelada essa mulher bonita, meu. Glória a Deus, cara. Você está me entendendo? Não é? Ela fica brava, briga comigo, até brigando comigo, essa mulher bonita também. Entendeu? Eu fico pensando que ela está brigando comigo. Deixa ela se acalmar que eu já te pego. Tem que brigar com ela, meu, né? Você está me entendendo? Então, você tem que ser feliz. Não é verdade? Só que a alegria não é algo que você vai ter naturalmente, é algo que Deus vai te dar, é uma virtude. Fala assim, virtude. É uma virtude que o Espírito Santo, né, o Espírito gera em você quando você deixa Ele controlar a sua vida. Entendeu? É uma virtude do fruto do Espírito. Aí você vai ser alegre, né? Ele vai tirar de você Ele vai te consolar, né? Entendeu? E vai te dar uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupa de festa em vez de luto. Agora, olha só, o que Jesus está falando aqui? Quando a gente associa isso aqui com a parábola da grande festa, você está vendo que ele fala que a alegria é como a gente se preparar para ir em um lugar importante? Sim ou não? Não é? Quando é que uma autoridade usa a coroa? Quem acha que o rei fica com a coroa o dia inteiro na cabeça? Não, só na hora que ele for sentar no trono para fazer as suas audiências. Entendeu? Então, está dizendo aqui, né, é quando você se prepara para momentos especiais. Lá na parábola da grande festa, se você lembra, se você já leu a Bíblia, espero que tenha lido, você vê lá que, né, uma pessoa, quando o dono da festa andou por lá, viu que uma pessoa estava sem roupa de festa. Ou seja, sem a alegria do Espírito. O que o dono da festa fez com ela? Mandou os empregados, entendeu, jogar ele na escuridão, para ser atormentado pelos atormentadores. Teve um tempo na minha vida que eu não era convertido, do que eu li essa palavra, e eu falei assim, rapaz, eu posso ser um desses caras que eu adorava jogar os outros na rua. Por algum tempo eu fiz bico de segurança, entendeu? Rapaz, eu adorava quando dava o B.O., tinha que pegar alguém pelo cangote e jogar na rua, entendeu? Rapaz, dava briga assim, rapaz, tamo lá, a segurança, né? Entendeu? Ele é grande, eu era mau. Entendeu? Não é? Então, cara, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo segurança numa festa, que é uma desgraça, eu arrependi desse pecado, bem? Lá era inverno, lá em Gramado, lá negativo, entendeu? E tinha a festa da Playboy, olha só. E eu fui trabalhar de segurança na festa da Playboy. Olha a desgraça. O Leandro já está rindo já da desgraça. Entendeu? Mas naquele tempo eu pensei assim, pro meu azar não fiquei na área VIP, eu fiquei só na área onde não era área VIP. E você sabe o que acontecia na área VIP da festa da Playboy.
né? E a gente tinha uns radinhos assim, começou a dar BO lá fora, e eles chamaram, tá dando problema aqui, porque tinha lotado a festa, e a gente queria entrar e não tinha lugar para entrar, e chamaram o segurança de dentro para ficar lá fora. Meu irmão, e você, quem já brigou aí com a mão gelada? Só de pensar em dar soco já dá os dedos, entendeu? Meu Deus do céu. Então eu pensei assim, rapaz, eu posso ser esses caras aqui, vou ficar só procurando os golepados na igreja para jogar para fora. Mas Jesus não me deu essa missão, não, graças a Deus, amém? Não é? Então, olha só, a alegria, gente, é uma roupa. A alegria, o Senhor está comparando a alegria aqui com algo que você tem que ter para estar na presença de Deus, de alguém que é importante. É uma coroa, ele é rei dos reis. É um perfume, é o perfume da nova natureza, é o perfume daqueles que creem no Evangelho e que exalam o bom perfume do Senhor. Amém? E, né, roupa de festa em vez de luto. Meu irmão, ser triste te impede de ter comunhão com Deus, de ter relacionamento com Deus. Você tem que buscar essa alegria do Senhor. Ser triste é a obra do diabo na sua vida, é a obra do mundo na sua vida, entendeu? Ser uma pessoa tímida, quieta, pacata, que não se alegra com as pessoas. A gente tem que gostar de estar no meio do povo. Uma pessoa triste, ela quer estar sozinha. Você já viu isso? Ela tem problema de se relacionar com os outros porque ela é triste, entendeu? Né? Uma pessoa feliz até dar rolê a pé com os outros é legal, não é verdade? Continuando, né? Neemias 8:10, vão agora para casa e façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Aqui está falando do sábado, amém? Mas qual o dia hoje que é sagrado para a gente? Todos os dias são sagrados para a gente. Na primeira aliança, um dia era sagrado. Por que nós não guardamos os sábados? Porque a gente então vai ter que guardar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo, porque tudo é sagrado, não é verdade? A gente está na presença de Deus todos os dias. O dia sagrado é o dia que eles podiam até o lugar onde estava um objeto que representava a presença de Deus. Cada um de nós hoje é a própria arca da aliança. Tem um querubim voando na minha volta que você não está vendo, entendeu? Porque nós somos os receptáculos da presença do Senhor, sim ou não? Né? A glória de Deus não se manifesta mais nesse lugar. Ela se manifesta nesse lugar quando, através de alguém, ele resolve se manifestar, sim ou não? Ele não habita em construções de pedra construídas pelas mãos humanas, não é? Entendeu? Ele mesmo, né, já tinha preparado antes daquela história lá de Davi querer construir o tabernáculo, um tabernáculo para ele, que somos nós, amém? Em Cristo Jesus, nós somos o templo de pedras vivas. Posso ouvir glória a Deus aí? Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem. O que eles não podiam fazer no sábado? E o que a gente não pode fazer em nenhum dia da semana? Porque todos os dias são sagrados para a gente. Fala assim, tristeza não vem de Deus. Show tristeza. A gente tem que estar sempre animado. Não é normal. Não é, pastor, mas se meu filho morrer, você vai ter aquela tristeza que em 2 Coríntios fala, que é uma tristeza produzida por Deus. Não é? Que aquela feliz são os que choram porque serão consolados. Não é aquela tristeza que vai tirar a sua esperança, não é aquela tristeza que vai tirar a sua paz, não é aquela tristeza que vai gerar em você desistência, que você vai ter a vontade de chutar o balde, entendeu? Gente que nem balde tem quer chutar o balde, não é verdade? Entendeu? A alegria que o Senhor a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Então, irmãos, a fraqueza espiritual que vem, que é consequência de não discernirmos o corpo de Cristo, é por isso que há entre vós muitos doentes, fracos e não poucos que dormem, entendeu? Não é fraqueza, é fraqueza. Uma pessoa triste é uma pessoa fraca. Ela é fraca no espírito, ela é fraca nas emoções e ela também é fraca no corpo, porque ela não tem ânimo de fazer nada, entendeu? Não tem disposição de fazer nada. Você está me entendendo? A alegria do Senhor é uma força que vem para nós. Amém? E o que eu posso fazer para ficar alegre? É a mesma coisa que tem que fazer para tudo o resto, né? É buscar ajuda no Espírito Santo, a fim de que Ele te ajude a você deixar Ele a dirigir a sua vida. Me ajude, Senhor, a negar a mim mesmo. Eu sei que eu não posso fazer o que eu quero. Toda vez que eu faço o que eu quero, eu estou
contrariando a sua vontade. Me ajuda, se humilhe, sabe? Reconheça a sua miséria, porque a misericórdia é a dádiva para os miseráveis. E nós temos que reconhecer todo dia nossa miséria, como o apóstolo Paulo reconheceu: miserável homem que sou, infeliz homem que sou, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Olha só que maravilha, Jesus faz isso. Não é verdade? Não é? Amém? Vocês não estão muito animados para dar glória a Deus hoje, né? Tá, pastor, mas eu estou fraco agora, pastor. O que gera fraqueza na gente? O pecado, não é verdade? É o pecado. Então, se você é uma pessoa que está fraca, está desanimada, pastor, estou sem vontade de orar, estou sem vontade de ir na igreja, estou sem vontade de ler, pastor, eu tenho que ir para obrigação, pastor, cada vez que eu penso, eu estou bem, eu penso na igreja, já me dá uma dor de barriga, uma tontura, uma dor nas costas, a minha lombar chega a torcer, entendeu? E quando eu penso em ir para casa, pastor, chega a me dar uma hora. Eu chegar em casa, passa todo o mal-estar. Gente, quem já passou por isso aqui? Quem já viveu isso aqui? Além de mim, eu já vi isso. Eu pensava em ir para a igreja, me dava aquele desânimo, aquela coisa, aí eu ia para cá, chegava em casa, aí eu pensava: rapaz, eu caí na artimanha do diabo, entendeu? Infelizmente, né, não são poucos os que caem nessa artimanha do diabo, mas o que te deixa fraco então? É o pecado, essa disposição mental reprovável, não é? E o que a gente tem que fazer então, né, para termos de volta essa alegria do Senhor, que é a nossa força? O que a gente tem que fazer? Arrepender. Não é verdade? O que é arrepender? É uma decisão de mudança. Arrependimento não é reconhecer que está errado. Arrependimento não é confessar que está errado. Tudo isso faz parte. Porque quem decide mudar, reconhece que está errado. Quem decide mudar, confessa o seu erro, o seu pecado, o seu mau caminho. Expõe, não deixe isso em oculto, porque sabe que precisa de ajuda, sim ou não? Então, como que eu tenho um problema, eu quero ajuda e não conto para ninguém? Não sei nem ter fé, só ser um pouquinho, né, perspicaz, né? Então, eu tenho que confessar, mas arrependimento é uma decisão de mudança. Eu não aguento mais essa vida. Chega! Basta! Rapaz, aí você se arrepende, porque se arrepende, não é? Reconhece, né? Confessa, e é o que acontece ali com você em Atos 3, do 19 ao 20. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os seus pecados e também para que tempos de nova força espiritual. Qual é a nossa força? É a alegria que o Senhor dá. Não é? Nova força espiritual vem do Senhor e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Aí você vai começar a sentir forte, rapaz, né? Com a força que Cristo me dá, eu posso todas as coisas. Eu posso tudo na força daquele que me fortalece. Você vai sentir, você vai ouvir o Espírito Santo fazendo te conduzindo a um propósito de jejum, rapaz, 15 dias sem comer e sem beber, você vai pensar: eu consigo, eu posso, não é? Pastor, tem que fazer jejum da meia-noite às 18, acho que eu não consigo, acho que eu não posso. Você está entendendo? Né? É a alegria do Senhor, amém? Aleluia. Irmãos, a outra virtude do Espírito Santo é que ele gera em nós uma vida de paz. Fala assim, uma vida de paz, né? Pastor, eu quero ter paz, mas eu já conversei com a minha esposa, eu já conversei com meus filhos, eu já conversei porque eu quero ter paz, eu já sentei com eles, eu já organizei, gente, não vão brigar mais, gente, vamos se respeitar, gente, vamos fazer as coisas certas, porque daí a gente vai ter paz. É assim então. Que bom, né? Entendeu? Não, meu irmão. Mesmo que as coisas fiquem tudo dentro do plano, você não vai ter paz. Porque paz é uma virtude do fruto do Espírito Santo em você. Entendeu? A paz verdadeira.
não é? Porque tudo que vem tudo que é natural é momentâneo, amém? Ele diz que tudo passa, mas o que vem de Deus não passa, amém? João 14, 27 diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Ó, é diferente, não é? Se você busca a paz ainda como o mundo dá, é porque você ainda usa regras humanas para julgar as circunstâncias. Então já é uma prova que você não está em Cristo, entendeu? Né? Então essa paz é uma dádiva. O que eu tenho que fazer para ter paz? O que você tem que fazer para ter paz? Me ajuda aí. Quem sabe o que tem que fazer para ter paz? Hã? Morre. Paz. Morre para quem? Morre para si mesmo, né? Entendeu? Para negar a si mesmo, deixar o Senhor dirigir a nossa vida, amém? Né? Tudo isso vem junto, é um pacotão só, um pacotão que vem tudo junto, amém? Né? João 16, 33 diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Então o que ele disse? Ele disse o que está escrito na Bíblia. Então, você tem que conhecer o que está escrito nas Escrituras. Um dos objetivos que ele deixou registrado, que está registrado, é para que você possa viver unido com ele e ter paz. Se você não é uma pessoa que se dedica ao conhecimento da verdade, entenda uma coisa: Jesus é a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Se você não é uma pessoa que se dedica a conhecer a verdade, você nunca vai conseguir estar unido com o Senhor, porque Ele é a verdade. Eu estou unido com Jesus, mas não conheço a Bíblia direito. Você é louco. Como que você vai estar unido com a verdade se você não conhece a verdade? A palavra Bíblia, a Bíblia Sagrada, não é uma literatura. Ela é viva e eficaz. O que ela é? Uma literatura é viva e eficaz? Se a própria Escritura diz que ela é viva e eficaz, só tem uma coisa que é viva e eficaz: uma pessoa, um ser animado, não inanimado. E quem é essa pessoa? A Bíblia é Jesus. Se você não ama a Bíblia, você não ama Jesus. Se você não guarda a palavra no seu coração, você não tem Cristo no seu coração. Se você não crê na verdade, você não crê em Jesus, porque Ele é a verdade. Ele não tem a verdade, Ele não sabe a verdade, Ele é a verdade. Você está entendendo? Não é? O problema dos teólogos é que eles estudam a Bíblia para conhecer a Bíblia, não é? E a nossa vantagem é que nós lemos a Bíblia para conhecer Jesus. Eu não me relaciono com uma literatura. Eu não carrego um livro embaixo do meu braço. Eu carrego Deus dentro do meu coração, através do conhecimento da verdade. Amém? Porque se você crer na mentira, você carrega o diabo no seu coração, porque ele é o pai da mentira. E mente desde o início, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você não crê na verdade, você vai crer na mentira. Não existe vácuo. Ou você crê numa coisa, ou você crê em outra coisa. Amém? Aí você está unido com Ele, por estar unido com Ele, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer. A igreja está no mundo, nós estamos no mundo ainda. Um dia seremos levados daqui, sim ou não? Mas estamos no mundo aqui, então nós teremos sofrimento. Pastor, eu queria um casamento sem sofrimento. Só se você casar na Lua, em Marte, em Vênus. Ainda está no mundo, ainda é o cosmos, né? Entendeu? Cara, se o casamento está no mundo, você vai ter aflição. Eu queria ter filho que só me desse alegria. Então não tenha filho. Porque tudo que dá alegria no mundo vem junto com tristeza. Filho dá tristeza. Dá ou não dá? Quem tem filho aí? Quem já ficou triste? Preocupado, ansioso, desgastado? Não é verdade? Pastor, eu quero ter filho para ser amado. Não vai te amar. Eles amam eles. Não é verdade? Sim ou não? Eu só fui dar valor ao amor da minha mãe e do meu pai quando eu me tornei pai. Você está me entendendo? Não é? Aí descobri que o amor do meu pai por mim era defeituoso, né? Porque aí eu descobri o que é amor de um pai.
e descobri que o amor da minha mãe era um amor verdadeiro. Que quando eu me tornei pai, eu acredito particularmente que quando a gente se torna pai e mãe, o Senhor nos dá uma capacidade sobrenatural de amar aquela pessoa. Um ser humano não tem capacidade de amar assim naturalmente uma pessoa como um pai ama um filho, como uma mãe ama um filho. Não existe essa capacidade. Deus dá. Quando a gente vê a criança nascer, a mãe quando já está na barriga, né? O pai só quando... Não é verdade? A gente só é pai depois que a mulher pare. A mãe já é mãe desde que ficou grávida. Não é verdade? Eu acho uma coisa mais amada aqueles irmãos que falam assim, estamos grávidos. Ah, meu Deus do céu, cara. Entendeu? Só falta abanar com a bandeira do arco-íris. Meu, cada uma, né? Tu não vai fazer isso, né, Elvis? Não. Estamos grávidos, só porque tu é gordinho. Ah, tá bom, né? Ah, doido. Né? No mundo vocês vão sofrer. Mas, sabe, essa paz é a paz que nos dá coragem de prevalecer. Porque Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer. Vamos ou não vamos? Sabe, é a paz que nos dá a certeza da vitória. Irmãos, quando as tribulações do mundo entram dentro de você, você se torna uma pessoa atribulada. Você está entendendo? Não é uma paz que excede todo o entendimento. Amém? Número 6, o 22 ao 27 diz assim: o Senhor disse a Moisés: falem com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê. A paz vem de quem? Vem de um ambiente organizado, limpinho, tudo certinho, tudo no lugar, esposa falando baixo, filho que não chora. Pastor, eu vou ter paz quando eu for assim, no shopping, e a minha esposa e minha filha não pedir nada para mim. Ih, rapaz, tá doido, não é? Eu vou ter paz quando deixar o cartão com minha esposa e ela não gastar nada. Ah, meu irmão, então joga fora o cartão. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Eu já estou me preparando. Terça-feira da manhã eu viajo para Brasília, volto no sábado à noite. E como eu não vou estar em casa para comprar as coisas, vou deixar o cartão com quem? Rapaz, já me dá uma tristeza no coração, mas eu tenho paz. O Senhor proverá. Amém? Então paz é uma bênção de Deus para a gente. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 3,15. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas. Olha como a paz é importante, não é? A paz, no versículo, bota no versículo antigo aí. A paz de Cristo deve ser o juiz ou o árbitro no coração de vocês, ou seja, é para vocês saber o que escolher. Uma pessoa que não tem essa paz que o Espírito Santo gera, ela não sabe o que escolher, ela só sabe o que não tem que fazer, porque eu quero, não posso fazer, mas aí não vem aquela testificação. Então a paz é o principal instrumento de testificação de Deus. Não sabe o que é testificação? É a principal forma que Deus fala com todo mundo. É uma dádiva. Antes de existir o Espírito Santo, existia o Urim e o Tumim. Não é? Era uma pedra que se brilhava uma era assim, se brilhava outra era... Não, nós temos a paz. Quando a paz brilha, gente, é assim. Quando a paz não brilha, é não. Você está entendendo? Não é? Então você precisa, sabe, deixar que Ele gere essa virtude em você. É a forma que Ele vai te conduzir, é pela paz que Ele te conduz, é pela paz que Ele te direciona, não é? Amém? Uma vida de paciência. Vocês têm, quem vai ter paciência comigo hoje aqui? Olha aí, meu. Se você se reclamando que o culto terminou um pouquinho mais tarde, você não é uma pessoa impaciente. Entendeu? Vai converter. Amém? Pastor, o senhor testa nossa paciência todo dia. Quer dizer, todo domingo. Então já vai me perdoando aí, amém? Efésios 4:2. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com... Por que a gente tem que ter paciência? Para suportar uns aos outros. Por que Deus manda a gente ter
suportar uns outros com amor, porque nenhum de nós é flor que se cheire. Nenhum de nós é flor que se cheire. Eu não sou flor que se cheire, você muito menos. Esse negócio de irmão ficar cheirando irmão não combina. Tá bom? Né? Então, nós temos que ter paciência para suportar os erros, as mazelas. Eu tenho dificuldade em não ficar irritado e em não ser grosso, eu tenho dificuldade. Se você conviver muito comigo, uma hora você vai ver que eu dei aquela patada santa em você. O que você tem que fazer? Pô, não tenha paciência comigo. Mas o senhor é o pastor, tá aí. Virei anjo agora, orelhinha, asinha. Não é? É óbvio que eu estou lutando, né, para ficar bom em tudo. E vou ficar, porque a vereda do justo é como a luz da... E eu vou chegar naquele momento que vai ser dia perfeito. Eu vou chegar, eu estou caminhando para isso. Você está entendendo? Mas não cheguei ainda. E o bom que eu não cheguei, porque você pode pegar carona junto comigo, não é verdade? Amém? Vamos embora, vamos caminhar. Vamos avançar na mesma direção que temos avançado até agora, está escrito. Né? Em caminho a essa luz perfeita, amém? Não é? Sem paciência fracassamos em amar o nosso próximo, né? Pois a paciência é um dos componentes do amor. Lembra que a gente viu lá a paciência? Não é? E quem não ama o seu irmão que vê, não ama o seu Deus a quem não vê, aí está enrolado. Mas tudo isso é a capacidade que Deus dá, amém? Né? Como que você vai adquirir a paciência que vem de Deus? Pedindo ajuda para o Espírito Santo, para que Ele te ajude a você deixar que Ele dirija a sua vida, né? Te ajude a você negar a você mesmo, amém? Essa palavra paciência fala paciência, tolerância, constância. Uma pessoa que não tem paciência não é constante. Firmeza, uma pessoa que não tem paciência não é firme. Uma pessoa que não tem paciência não é perseverante. Uma pessoa que não tem paciência não é clemente, né? Não é longânimo, entendeu? Uma pessoa que não tem paciência, ela é rápida em acusar os outros, em julgar os outros e estabelecer uma punição. E aí ela estabelece um peso ruim contra ela mesmo. Porque com o mesmo peso que a gente vai medir, que a gente medir, nós também seremos medidos. Tiago 5, 7 e 8 diz assim: por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Ou seja, quem não tem paciência vai fracassar na principal razão pelo qual nós estamos aqui hoje. E pelo qual nós estaremos aqui até a gente morrer, ou Jesus voltar. Por que a gente está aqui? Qual é a principal razão que a gente está aqui, gente? Porque nós queremos aprender a esperar o Senhor do jeito certo. Ele voltará. Assim como a chuva cerou de acerta, assim o Senhor virá. E uma pessoa impaciente vai fracassar. Uma pessoa que quer tudo para ontem, quer tudo para já. Meu irmão, rapaz, você está enrolado. Você vai fracassar na principal razão da nossa existência depois que convertemos. Esperamos o Senhor, amém? O Espírito, ele gera um clamor no coração da noiva. Quem é a noiva de Cristo aí? Qual é o clamor que o Espírito Santo gera no coração da noiva? Maranata. Qual é o clamor? É para isso, essa é a razão, meu irmão. Nós estamos esperando o noivo. Ou até você morrer, você tem que estar pronto. Você está me entendendo? Ou até quando ele voltar, se for amanhã. E a Bíblia diz que ainda vai ser de noite. Você tem que estar pronto. Você não pode ser aquelas 5 noivas imprudentes. Não é verdade? Que perderam a hora, porque não souberam esperar do jeito certo. Elas esperaram como as outras, mas não souberam esperar do jeito certo. Você tem esperado o seu jeito certo? Se você não tem paciência, a paciência que vem do Espírito, você não está esperando ele do jeito certo. Amém? E sem isso não há salvação, né? Sem isso, a lei, né? Entendeu? Uma vez de delicadeza, conseguiu passar o vídeo aí? Uma vez de delicadeza. Olha o que diz esse vídeo aí, por favor. Presta atenção. A minha família e fazer eu perder
Aprenda a falar. A forma como eu falo pode matar a minha vida, destruir a minha família e fazer eu perder o que eu mais amo. Porque quando você não sabe falar, você não perde só a si mesmo, você perde o que importa. Pessoas maduras mudam o jeito de falar. Quando você vai amadurecendo, você escolhe melhor suas palavras. Um probleminha de nada, talvez é uma garagem que alguém colocou o carro no teu lugar e você tá lá apontando o dedo, gritando e falando. Por quê? Porque não sabe falar. Se você não amadurecer nessa área, você não será ninguém na sua vida. Porque quem não governa a si mesmo não governa mais nada. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que eu tenho que aprender o que eu falo, como falo e com quem eu falo. Porque o remédio certo na dose errada mata o paciente. Aprenda a falar. A forma como eu falo pode matar a minha vida, destruir a minha família e fazer eu perder o que eu mais amo. Porque quando você não sabe falar, você não perde só a si mesmo, você perde o que importa. Pessoas maduras mudam o jeito de falar. Quando você vai amadurecendo, você escolhe melhor suas palavras. Um probleminha de nada, talvez é uma garagem que alguém colocou o carro no teu lugar e você tá lá apontando o dedo, gritando e falando. Por quê? Porque não sabe falar. Se você não amadurecer nessa área, você não será ninguém na sua vida. Porque quem não governa a si mesmo não governa mais nada. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que eu tenho que aprender o que eu falo, como falo e com quem eu falo. Porque o remédio certo na dose errada mata o paciente. Irmãos, por que eu pedi para passar esse vídeo aí? Porque a principal forma que a gente tem que demonstrar nossa delicadeza é onde? Nas nossas palavras. Você está me entendendo? O jeito de a gente falar com as pessoas, não é? Empatia, amor, respeito, consideração. As nossas palavras têm que expressar isso aí, né? Quando você está falando com alguém, essa pessoa tem que se sentir respeitado, tem que se sentir valorizado, tem que se sentir entendido. Sim ou não? Não é? E você só consegue isso falar com delicadeza. Não é verdade? Entendeu? Se você não tiver delicadeza, você vai arruinar a sua vida. Você vai arruinar a sua vida. Tudo que Deus te der, você vai perder, porque tudo que Deus dá para a gente é como uma porcelana, é um tesouro sensível. Se você não for delicado, você quebra. Você está entendendo? E aí Deus não dá, porque Deus dá pérola para porco? Não. Então tem que ser delicado. Amém? Né? Eclesiastes 7:9. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio, né? O ódio, a ira é o que fazem você não ser delicado. Entendeu? Tiago 1:19-20. Lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Fala demais, fala besteira. Entendeu? Né? Uma vida de bondade, né? Só para a gente, né, correr aqui, você vai ler em casa Romanos 12, do 13 ao 21, mas eu vou ler só o 21. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem, não é? E só existe um que é bom. Quem é esse? É Deus. E o que é ser bom? É tratar os outros como Deus trataria. Entendeu? Nós temos um problema. Quando nós vemos um filho muito manhoso e o pai e a mãe sendo bom com eles, o que a gente pensa? Deve dar madura nele. É ou não é verdade? E porque não sei? Sim ou não? É porque você não está vendo aquela pessoa como um pai vê, como uma mãe vê. Aí você não é bom. Você quer ser justiceiro. Você quer dar o que ela merece. E ser bom é não dar o que ela merece. Ser bom é dar o que ela precisa. Deus é bom, porque não dá o que a gente merece. O salário do pecado é, mas Ele dá o que a gente precisa. E às vezes a gente precisa de uma chapuletada, precisa ou não precisa? Amém? Hebreus 12:15. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Né? É uma pessoa má. Né? Temos uma vida de fidelidade, temos uma vida de domínio próprio, que é, né, a última virtude que o Espírito Santo dá. Amém, irmãos? Né? O domínio próprio, só quero dar uma palhinha para vocês aqui. Tiago 3:1-12
fala que quem controla a língua, controla todo o seu corpo. Entendeu? Né? Então, se você pedir ajuda para o Espírito Santo, deixar ele dirigir a sua vida, né, você também tem que buscar ajuda para você controlar a sua língua. Senhor, eu sei que a minha língua é maligna. Lembra, natureza caída, língua perversa e coração enganoso. Natureza caída, língua perversa e coração enganoso. Nós não podemos falar o que sentimos vontade de dizer. Não podemos. Dizem as má línguas que o jacaré entrou no céu. Se o jacaré fosse católico é porque não podia fazer sinal da cruz. Mas o jacaré crente é porque tem boca grande. Não é? Fala demais, murmura, reclama. Irmão, as palavras. Você acredita que as palavras determinam o ambiente? Determinam o ambiente, gente. Não é? Cara, desculpa aqui a expressão, é que nem você cagar nos cantos e querer ter uma casa cheirosa. Aí você fala merda o dia inteiro e quer ter um ambiente bom para viver. Entendeu? Fala besteira, fala o que não deve. A Bíblia diz que tem assuntos que não deve ser nem conversa entre a gente. Entendeu? Muito mais murmuração, ficar falando, que é a pessoa que reclama, sabe? Cara, você tá preparando um ambiente que Deus não transita naquele ambiente. Se você estudar sobre o acampamento dos judeus, né, da antiga aliança, você vai descobrir que eles não podiam fazer as suas necessidades pessoais no meio do acampamento. Eles tinham que sair para fora do acampamento para fazer xixi e cocô, e Moisés diz assim, porque Deus anda no meio de vocês. Nós não podemos contaminar o ambiente. Só que naquele tempo era físico, hoje é emocional e espiritual. Assim como as nossas assim como o nosso sistema excretor gera um produto que contamina o ambiente, entendeu? Assim são as suas palavras. E a Bíblia diz que Deus não anda no meio de um ambiente onde a gente mesmo suja, onde a gente mesmo contamina. Não é? Então, para ter domínio próprio, tem que controlar a sua língua. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, para nos vestirmos dessa nova natureza, lembre que o apóstolo Paulo compara a velha natureza a uma roupa e a nova natureza a uma roupa nova. Amém? Não precisa de remendo porque ela é nova. Não é? Aí vem o vinho novo. Para nos vestirmos com essa roupa, nós precisamos deixar que o Espírito Santo dirija a nossa vida. E Ele quer dirigir a sua vida, e Ele quer te ajudar a você deixar Ele dirigir a sua vida. Ele opera em você tanto o querer como o efetuar. Pastor, por que eu não estou conseguindo? Porque até hoje você não buscou isso. Comece a buscar. Comece a conhecer a vida miserável que você vive, comece a buscar isso. Entendeu? Né? Essas virtudes são os pingentes que embelezam essa nova roupa. Uma roupa de festa. Uma roupa que vai te dar acesso à presença de Deus. Não é? Uma roupa que vai ser como o cinto de utilidade do Batman, que vai suprir para você o que você precisa para avançar nesse caminho, né? Firme no arado, sem olhar para trás. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, ajuda-nos, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Somos miseráveis, somos cegos, somos surdos e mudos, Senhor. Espírito Santo, nós não sabemos, nós não conseguimos, nós não conhecemos o caminho, Senhor. Não sabemos andar nesse caminho.